Boa noite. Hoje o programa O Livre recebe o senador Wellington Fagundes. Eu vou ter o prazer de entrevistá-lo em companhia do Luiz Antônio Vale e do jornalista Fábio Monteiro. Senador, muito obrigado pela aceitação do convite. É um prazer receber aqui, repito, alguém que representou o povo de Mato Grosso como deputado federal, 2 vezes sendo mais votado, por 24 anos. E há 2 anos representa o Estado como senador. Eu queria aproveitar essa experiência que o senhor tem no parlamento para explicar por que o povo tem a sensação de que o Congresso é cada vez pior. Bom, boa noite a todos os mato-grossenses, a você, Augusto. Pela primeira vez estamos aqui numa entrevista ao Luiz Antônio e ao Fábio. É uma satisfação estar aqui. Obrigado. E, claro, responder de cara, né? Essa angústia que todos nós vivemos. Como você falou, eu estou há 25 anos no Congresso Nacional e desde os meus primeiros dias, minhas primeiras falas lá no Senado da República, eu tive a oportunidade de dizer que nesses 20 e poucos anos, nós nunca deparamos com 2 crises ao mesmo tempo. Nós tivemos crise política e crise econômica, na época do Collor, uma crise política, na época do Sarney, uma crise econômica, e aí foi. Mas 2 crises ao mesmo tempo é a primeira vez. E eu sempre disse, e volto a repetir, que a crise política, claro que ela agrava muito mais a crise econômica. Se nós não tivermos uma solução da crise política brasileira, dificilmente nós vamos conseguir resolver a crise econômica. E essa crise política é que tem feito com que, através desse pluripartidarismo que vivemos, a classe política cada vez mais venha se desgastando perante a população. Na origem, porque não mais o eleitor vota no programa, na ideologia, o eleitor acaba votando no cidadão, de acordo com o que ele se apresenta, portanto, ninguém tem compromisso nem com a regra partidária, nem com isso não tem um programa partidário a ser seguido. Hoje nós temos 34 partidos inscritos no TSE, com 28 com representação no Congresso Nacional. 28? 28 partidos com representação no Congresso Nacional. Nenhum programa, né? Como que um presidente consegue uma base sustentável? Quando consegue estar bem no Senado, está mal na Câmara. Quando consegue contentar um partido, os outros ficam insatisfeitos. E aí, então, isso tem levado a um desgaste muito grande. Mas o que nós podemos perceber, senador, boa noite, Augusto Nunes, Fábio e telespectadores. O que nós podemos perceber é que essa crise política parece não ter fim, porque nesse governo do presidente Michel Temer, 2 homens fortes dele já foram atingidos, que é o caso do Romero Jucá e do Gedel Vieira. E 6 ministros demitidos em 6 meses. Em 6 meses. Então, é uma crise política que parece não estar concluída, pelo contrário, ela parece que ainda vai andar. A AGU manifestou sobre a questão do IPHAN, que a proposta do presidente de encaminhar do IPHAN para a AGU, a questão do prédio, não procedia. Do Gedel, isso, desmentindo, então, aquela questão. Cultura. Paralelamente à questão política que não termina, nós temos um momento de crise econômica que já vem, 14 praticamente não cresceu, 15 foi o PIB retroagiu e esse ano também. Parece que para o ano que vem também não será um quadro propício. Se na política nós não vemos solução e na parte econômica a crise continua, como recuperar, então, essa credibilidade do Congresso para 2017? Luiz Antônio, eu acho que a gente tem que separar 2 coisas. A crise política da crise de governabilidade. Porque, na verdade, quando eu digo a crise política, está na essência da palavra nos partidos políticos. Consequentemente, nos políticos que têm mandato, principalmente, que têm a obrigação e o compromisso de estar ali buscando, inclusive, a governabilidade com aqueles partidos que apoiam o governo, ou até saber fazer uma oposição consistente. E no Brasil a gente percebe que também nem a oposição tem consistência, né? No governo da Dilma era uma oposição extremamente esfacelada. Agora, no governo do Michel Temer, uma oposição que praticamente inexiste, né? Se você for olhar no Senado, são 5 senadores no impeachment, ficaram debatendo, mas a maioria massacrante já estava definida. E, portanto, também quando você tem uma maioria absoluta, isso também não é bom para a democracia. Então, a questão da governabilidade, ela não encontra sustentação exatamente pelo que eu disse antes.
Como é que você governa se você não consegue contentar nenhuma base? E aí vem o reflexo econômico, né, que vivemos hoje. Né? Quem quer investir se nós não temos nem segurança política, nem segurança jurídica no país? Exato. Então são dois aspectos, né? Porque se não tem segurança política, você não sabe o que será o dia de amanhã. Tem de começar pela solução da crise política. Eu acredito que temos que resolver o problema, porque com isso traz a credibilidade. E hoje, infelizmente, o país não está tendo credibilidade e não está tendo solidez para o investidor acreditar que vamos fazer um investimento. Porque a cada dia é uma briga no Congresso, cada dia aparece uma novidade, além, claro, das operações que estamos aí vivendo. O investidor precisa se sentir seguro, né? E o senhor, inclusive, fez uma PEC, a PEC 39, sobre essa questão da segurança jurídica. Exatamente, porque hoje acabamos de ter aí a mudança da lei dos portos, né? Aquela discussão, e que quem investiu pensando em 90 anos, pensando em 30 anos, porque o investimento de longo prazo, no mínimo é 20 anos, né? Quando você vai falar em investir numa ferrovia, você vai investir numa ferrovia para pensar em 10 anos? Não, é em 20, 30, 50 anos. Aliás, esse é um dos problemas do Brasil. Falta confiança, não há investimento. Esse é um dos problemas do Brasil. A falta de confiança, consequentemente, não tem planejamento para fazer o investimento. E a nossa PEC, ela tenta trazer essa segurança jurídica, ou seja, para que tenha qualquer mudança, temos que ter quórum qualificado. Ou seja, você não pode mudar uma lei ou um sistema, ou um contrato apenas por uma portaria. Não pode se mudar por um decreto. Não, aquilo tem que ser uma lei para valer para todos. Mas o senhor mesmo falou da governabilidade. O presidente Temer, ele mostra até ter uma certa habilidade nisso, até porque ele vem do Congresso, né? Acho que a maior prova agora que ele passa nessa questão tanto política como econômica, que acabou se juntando, como o senhor mesmo falou, é a própria PEC 55, que trata dos limites do teto de gasto do poder público por 20 anos, né? A gente vê que isso é uma atitude praticamente inédita mundial, porque nenhum outro país fez algo nesse sentido e quando fez não era no limite de tempo como está se propondo, né? Normalmente é de ano em ano, como é na Holanda, na Suíça e outros lugares. Como que o senhor vê isso, já que o senhor inclusive votou a favor em relação à questão desse limite de gasto? Como que o senhor vê isso? Bom, aí a sua pergunta enseja duas respostas. Na verdade, primeiro a gente tem que dizer da habilidade do Michel Temer como um grande político, né? Ele teve a experiência de ser também deputado federal por muito tempo, foi presidente da Câmara e, acima de tudo, presidente do maior partido do Brasil. Como presidente do maior partido, ele sempre teve a necessidade e a capacidade de conversar, de dialogar bastante, de forma até exaustiva, vamos dizer, de forma muito intensa até. Diferentemente da presidente Dilma, que o diálogo era muito difícil. E com esse diálogo muito difícil, ela acabou sendo impeachmentada, né? As condições do impeachment da presidente Dilma, ela acabou sendo muito mais por falta de relacionamento, até do que por outros motivos. No caso do Michel Temer, ele tem essa capacidade. Agora, da mesma forma, ele tem uma dificuldade muito grande de ter uma base concreta. Por exemplo, esse desafio agora da PEC, na verdade, o Brasil precisa dar alguma resposta a essa gastança desenfreada que vinha. Sim, não pode gastar mais do que arrecada, é tão simples. E o maior problema, na verdade, não é nem o volume do gasto, é a qualidade do gasto, né? Porque às vezes você pode, num momento, gastar mais do que arrecada, desde que essa qualidade do gasto ela redunde em resultado de desenvolvimento. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, Portugal. Portugal é um país hoje que tem, talvez um dos países que tem melhor infraestrutura, né? Com a entrada no mercado comum europeu, então Portugal teve crédito, duplicou suas estradas, as autoestradas, fez a Copa, construiu 8 estádios. Isso aparentemente foi muito bom. Só que a consequência, depois em médio e longo prazo, é ruim. Por quê? Porque o país não tem produção suficiente para pagar aqueles gastos. E aí levou Portugal a uma situação muito complicada. Está se recuperando agora, porque o mercado comum europeu, eles têm que, um é parceiro do outro, um vizinho do outro, não pode deixar acabar também.
No caso do Brasil, diferentemente, nós somos um país continental, um país de riquezas naturais ainda muito grande. Então, todo investimento que for feito no Brasil, nós temos capacidade de pagar. O Mato Grosso é um exemplo disso, um estado de 900 mil quilômetros quadrados, que precisamos de muita infraestrutura. Então, se nós tivermos investimento e a qualidade desses investimentos forem bem feitas, não tem problema. Nós podemos gastar mais do que arrecadamos, desde que esses investimentos sejam feitos em produtos que deem retorno. Senador, eu queria que o senhor resolvesse um mistério para mim. Historicamente, o Congresso se mantém em sintonia com o povo, com o eleitorado, porque o político tem um instinto de sobrevivência eleitoral bastante aguçado. No momento, a impressão que se tem é de que o Congresso está de costas para o povo, que quer que prossiga o combate à corrupção e aceita medidas visivelmente impopulares, porque parecem, se não são assim de fato, e parecem que são engendradas para proteger, manter em liberdade os ameaçados pela Lava Jato. Por que isso está acontecendo? É medo de cadeia? O que acontece no Congresso? Bom, o Brasil está passando por um processo de depuração, de modificação de um sistema existente. Todos sabem que as eleições, todas elas que aconteceram no passado, foi sobre uma regra. Uma regra em que, aqui eu vou dar um exemplo do Mato Grosso. Nós, como o estado é muito grande, a maioria, ou alguns parlamentares aqui, deputados estaduais principalmente, mantinham aqui na capital as casas de apoio. Porque as pessoas vinham do interior e o Estado não tem capacidade de atender as pessoas. Então a pessoa vinha aqui à busca da saúde, de outros problemas qualquer, mas principalmente da saúde, e não tinha onde ficar. Então a forma do parlamentar atender a sua base era montar uma casa de apoio. Isso era perfeitamente legal, ou aceitável. A legislação foi modificando, a interpretação da legislação foi sendo modificada e hoje é crime. Então, aquilo que antigamente podia, no meu primeiro mandato, na minha primeira eleição, era comum o cidadão vir e pedir, olha, eu preciso de um tratamento médico, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e fazia parte da campanha eleitoral o atendimento ao eleitor e ao cidadão. Hoje não pode mais. Tudo isso mudou. Isso mudou de uma forma que vem sendo feito por interpretação, sem dizer, olha, daqui para trás não vale mais, daqui para frente o jogo é outro. Isso sim, mas o Caixa 2 sempre foi crime. Não foi criminalizado. Esse é o aspecto. Antigamente existia e a justiça fazia olhos vendados, né? Hoje não. Começou a ter uma interpretação. O Brasil, e aí a Constituição cidadã, ela teve um papel fundamental, mas a Constituição cidadã, ela cuidou muito dos direitos do cidadão e esqueceu dos deveres do cidadão. Então, hoje, o cidadão foi, após a Constituição, ele foi se acostumando a querer mais e é natural. O cidadão, o ser humano quer sempre mais. Ele conquista uma bicicleta, ele quer um carro, ele tem um carro. A Constituição determina que o brasileiro seja feliz. Mas ela não foi, ela não foi normatizada. Esse é o aspecto. E aí, pela omissão do Congresso Nacional, o Judiciário começou a tomar as decisões e a normatizar. E aí, então, a modificação hoje, por que nós temos hoje um Ministério Público atuante? Como fiscal da lei, porque o próprio Ministério Público começou a se redescobrir, ou a se descobrir a força e o poder que tinha. Então, muitos ficam indignados com a atuação do Ministério Público. Pode ter abuso? Pode ter abuso. Mas o Ministério Público está cumprindo o seu papel, que é fiscalizar a lei. E ao fiscalizar uma lei muito moderna, uma Constituição cidadã, começa a se deparar com situações que a lei de usos e costumes não vale mais. Então modificou e nós vamos ter que mudar. O Brasil terá que mudar. O político terá que mudar muito e a sociedade terá que mudar muito. Senador, de uma forma bem objetiva... Faz a última pergunta do Obrigado. O senhor concorda com as modificações que foram feitas na Câmara em relação ao pacote anticorrupção? Concorda ou discorda dessas modificações? Olha, na verdade, isso aí foi uma proposição
feita pela uma iniciativa popular, mas, claro, com uma influência muito grande do Ministério Público. Quem lá assinou tinha consciência daquilo que ele estava propondo? Se nós formos olhar ipsilite, com certeza que não. Tanto é que nós tivemos agora a primeira audiência pública lá no Congresso Nacional, no Senado da República, com a presença do juiz Moro e com a contraposição do ministro Gilmar Mendes. Você viu que é bastante divergente as posições. Então, nós, os congressistas, teremos que tomar uma decisão, mas não pode ser assodado. Temos que discutir, temos que ouvir os especialistas. O que a Câmara não fez. O que a Câmara não fez. A velha prática ainda existe da política, né? De você aprovar na madrugada. Foi na madrugada que se tomou as decisões. E aí não pode ser, não é o fato da madrugada, o problema é o momento. Exato. Então, eu penso que aproveitou-se a comoção lá da questão do acidente com o time, né? Claro. E isso chamou a atenção. A nação distraída. E aí, isso gera o quê? Oportunismo. E oportunismo não pode ser assim. Eu vou pedir licença a vocês, sobretudo ao senador. O Chapecoense. Né? Já voltamos ao assunto sem problemas, mas agora vamos para um ligeiro intervalo. Voltamos já com o segundo bloco da entrevista com o senador Wellington Fagundes.